Bom, primeiramente eu queria realmente agradecer muito a Graciela e a coordenação do programa de pós-graduação pelo convite para fazer esse seminário aqui hoje. E eu, na verdade, sou, como disse a Graciela, químico pela UFRJ. Então eu me formei aqui, eu entrei aqui em 1981, quando acho que nenhum de vocês possivelmente era nascido ainda. Então eu fico muito satisfeito de ver que o programa agora tem crescido tanto, que eles têm aí uma procura enorme de alunos. E é muito gratificante para mim ter sido parte desse instituto lá no começo da minha formação. E eu acho que realmente eu acho que durante muito tempo, na realidade, um pouco diferente do que a Graciela mencionou, o meu interesse não era neurobiologia. Eu sou químico, né? Eu fiz química como graduação, então nada poderia estar mais longe, talvez, de um químico do que a neurobiologia, a neurociência. E de fato, depois que eu fiz... Logo, enquanto entrei aqui, no final do primeiro semestre, eu fui buscar a iniciação científica. Na época, é até curioso isso, havia um professor, não sei se ainda segue por aqui, eu não sei, o professor Cláudio Costa Neto, que era da Química Orgânica. Ele tinha um projeto muito interessante de iniciação científica chamado Projeto Umbral. E eu até cheguei a me candidatar ao chamado Projeto Umbral, que era uma espécie de projeto de iniciação científica em Química Orgânica. Só que, ao mesmo tempo, eu acabei buscando alguma coisa em Bioquímica também. Fui lá, não aqui na Bioquímica, aqui do andar de baixo, mas fui lá na Bioquímica do CCS, onde eu sabia que havia um grupo de pessoas que recrutavam alunos de IC e justamente queriam gente nova, porque gente nova ainda tinha menos vícios, digamos. Então era mais fácil doutrinar as pessoas na maneira de fazer ciência que se acreditava lá. E eu entrei como estagiário lá. E então trabalhei depois, então, em paralelo com a química, em bioquímica, depois fiz meu mestrado e meu doutorado na biofísica e o meu pós-doutorado em física, num departamento de física da Universidade de Illinois. Então realmente eu estava longe da neurociência, da biologia celular. E durante o doutorado, durante o pós-doutorado, eu trabalhei muito, comecei a trabalhar muito com termodinâmica. Então eu tive o prazer aqui de ter aula com o nosso saudoso professor Horácio Macedo, que foi assim, um dos ícones aqui do ensino da fisicoquímica no Brasil, que foi reitor da UFRJ, e ele deu aula para a nossa turma por 3 períodos, Física 1, 2 e 3. Depois o 4 acho que foi o Chaera, eu acho, não me lembro mais quem foi, não me lembro quem foi. Alguém deu, já não me marcou tanto, mas as aulas com o professor Horácio realmente me marcaram muito. E eu então fiquei fascinado com a ideia de aplicar fisicoquímica em biologia e passei, na verdade, metade da minha carreira científica trabalhando em fisicoquímica de proteínas. Com termodinâmica, com métodos biofísicos, então fazendo muita espectroscopia, fluorescência, dicroísmo circular, um pouco de FTIR, um pouco de RMN, usando várias metodologias de perturbação de equilíbrio aí para estudar a fisicoquímica das proteínas. E depois, assim, por uma dessas voltas que o mundo dá, eu fui entrando progressivamente pela biologia celular na área da doença de Alzheimer. E é disso que eu vou falar aqui. Então, eu vou falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo nos anos mais recentes, mas vou fazer uma introdução mais geral, porque, obviamente, eu sei que a doença está longe do dia a dia de vocês aqui. Vocês possivelmente ouvem falar dela, mas não é uma coisa que a maioria dos químicos se debruça a estudar no dia a dia. Então, eu vou falar um pouco do papel desses oligômeros aqui, que são pequenos agregados desse peptídeo chamado beta-amiloide, e como esses oligômeros ligam ou conectam a doença de Alzheimer a 2 doenças que aparentemente não teriam nada em comum com ela, que são o diabetes e a depressão. Esse aqui é o Alois Alzheimer, esse médico alemão, trabalhava lá no sul da Alemanha, próximo à Áustria, e esse médico, ele era um psiquiatra, trabalhava no asilo de Frankfurt na época, e ele recebeu, sob os cuidados dele, uma paciente, essa senhora Augusta D., que tinha um quadro neuropsiquiátrico muito complexo. Isso era em 1901 e quando ele viu a paciente, ele percebeu que ela tinha grandes dificuldades na comunicação, no aprendizado, no raciocínio, alterações de personalidade, sintomas assim comportamentais como alucinações, delírios. Mas mais do que qualquer uma dessas outras características, a mais marcante, que chamou mais atenção do Alzheimer, foi que ela tinha uma enorme incapacidade de formar memórias. Quer dizer, ela não conseguia formar novas memórias. E com o passar do exame dela, do acompanhamento dessa paciente, ele percebeu que ela também começou a ter cada vez mais fortemente déficits de memórias antigas. E, na verdade, então, essa paciente durou 5 anos sob os cuidados do Alzheimer. Em 1906 ela faleceu, ele já estava em Munique, ele tinha se mudado, mas recebeu o cérebro da paciente para exame
E no cérebro da paciente, ele aplicou metodologias que haviam sido descritas por um outro estudioso, que era amigo dele, eles ambos, aliás, foram editores de uma revista de histologia que chamava Franz Nissel. Então existe uma coloração para certos tipos de tecidos, chamada coloração de Nissel, que ainda hoje é muito usada em histologia, e o Nissel havia desenvolvido vários métodos de como corar e examinar tecidos biológicos. E ele viu, então, o Alzheimer, aplicando essas metodologias, ele viu a presença no cérebro dessa paciente de dois tipos de lesões muito característicos. Aqui, em menor aumento, a gente vê essas lesões mais ou menos circulares, aqui, esses agregados. Aqui, em maior aumento, dá para ver que é, na verdade, uma espécie de depósito, uma placa, um material que se depositou no cérebro, no parênquima, no tecido cerebral. E outro tipo de lesão era um tipo de lesão intracelular dentro dos neurônios. Aqui então a gente tem um neurônio em maior aumento, numa fotografia original lá do Alzheimer, e a gente tem aqui um neurônio preenchido por um material escuro, enovelado, que ele chamou de emaranhados ou novelos neurofibrilares, porque ele percebeu que eram fibrilas ou fibras se emaranhando e fazendo esses novelos dentro dos neurônios. E hoje em dia, na verdade, essas são as características principais da patologia de Alzheimer. Ainda hoje o diagnóstico de Alzheimer 100% garantido só pode ser feito pós-mortem, então após a morte não há um diagnóstico 100% confiável ainda em vida. O que há é possível Alzheimer, ou provável Alzheimer, ou muito provável Alzheimer, mas definitivo só pelo exame depois da morte e constatação no cérebro desses tipos de lesões aqui. Então essas lesões, essas placas neuríticas ou placas senis, são constituídas, hoje a gente sabe, ele não sabia na época, por um peptídeo, uma pequena proteína chamada peptídeo beta-amiloide, e esses agregados intraneuronais são constituídos por uma proteína chamada tau, que é uma proteína que normalmente estabiliza o citoesqueleto, o esqueleto da célula, e ela está hiperfosforilada na doença de Alzheimer, e isso leva à agregação dela e formação desses novelos. É uma doença que começa numa região do cérebro, que é o chamado sistema límbico, então afeta inicialmente áreas como o hipocampo, o córtex entorrenal, que estão aqui no lobo temporal, quer dizer, mais ou menos aqui nessa região do cérebro, e depois isso vai se espalhando progressivamente com a progressão da doença, até atingir praticamente todas as áreas do cérebro. A exceção é o cerebelo, que fica aqui atrás, né, que é uma região que se achava que era muito relacionada ao controle motor de movimento. Hoje a gente sabe que existem outras funções no cerebelo, mas que de qualquer maneira é uma região relativamente poupada na doença. Se a gente olha um cérebro normal de um idoso comparado a um cérebro de um paciente com um estado avançado da doença de Alzheimer, eu acho que dá para perceber, mesmo para químicos como nós, dá para perceber logo aqui que houve uma degeneração enorme. Há uma perda de tecido aqui, uma perda de massa. Então a gente vê que essas fissuras aqui, que são chamadas de sulcos cerebrais, estão muito aprofundadas no caso do Alzheimer. Essas convoluções aqui, que são essas dobrinhas do tecido cerebral, que são chamadas de giros, são muito estreitados aqui na doença de Alzheimer. Então, em um corte que a gente chama de coronal, em que a gente cortaria o cérebro nessa direção aqui, verticalmente, de cima para baixo, assim, olhando ele da frente para trás, aqui, a gente vê que existem, né, no cérebro algumas regiões que são chamadas de ventrículos, que são regiões preenchidas pelo chamado líquido cefalorraquidiano, ou líquor, que é aquele líquido que banha todo o encéfalo, né, e que serve várias funções no sistema nervoso central. Esses ventrículos, esses dois ventrículos aqui, por exemplo, vocês vejam como eles estão alargados, aumentados na doença de Alzheimer, porque houve uma perda neuronal aqui importante. Então, a doença é uma doença degenerativa, progressiva e sem cura. E ela é extremamente dependente da idade. A idade é o principal fator de risco para a doença. Então, aqui é um gráfico que mostra a prevalência da doença em percentagem da população em função da idade. A gente vê aqui que aos 50 anos, por exemplo, é extremamente improvável ter alguém com doença de Alzheimer. Na realidade, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, os casos que acometem pacientes até os 50 ou abaixo dos 50 anos são no máximo talvez uns 2%, 1 ou 2% dos casos, e são casos familiares. Esses são casos geneticamente transmitidos da doença de Alzheimer, e a gente vai falar um pouquinho disso aí rapidamente. Mas, enfim. Mas a grande maioria, mais de 95% dos casos, que são esses que começam a surgir aos 65 anos e vão aumentando exponencialmente aqui com o envelhecimento, esses são os chamados casos esporádicos, para os quais não há nenhuma evidência ainda de uma herança genética, quer dizer, de uma herança familiar. Então, a primeira coisa é, em 95% dos casos, quem teve uma avó,
um tio, alguém que teve a doença de Alzheimer, não precisa ficar apavorado, porque não necessariamente você vai herdar nada, a não ser que você seja premiado aí, entre aspas, de ser justamente 1 ou 2% dos casos que são familiares, né, que são relativamente raros, mas são extremamente agressivos, as pessoas têm uma sobrevida muito curta, a evolução da doença é muito rápida. Em média, a doença esporádica, que é essa aqui, nessa fase aqui, entre o diagnóstico e o óbito vão aí uns 10 anos, mais ou menos, do paciente. Bom, esse dado aqui é um dado de 97 dos Estados Unidos, que mostra o número de pessoas, as projeções, a projeção do número de pacientes Alzheimer nos Estados Unidos apenas. Então, em 2000 eles tinham em torno de 4 milhões, hoje eles estão de fato com 5 milhões e meio, mais ou menos, então essa primeira projeção aqui está certa. Então, se isso aqui estiver certa, essa estimativa, em pouco tempo nós vamos ter lá milhões e milhões, cerca de 15 milhões de pacientes Alzheimer só nos Estados Unidos. No mundo inteiro, a gente vai ver essa expectativa de que a gente tenha aí em torno de 35, 40 milhões de pacientes com doença de Alzheimer em poucos anos, porque, na verdade, do ponto de vista epidemiológico, 20 ou 30 anos não é muita coisa, né, para a gente pensar na evolução de uma doença. Então, se nós aqui chegarmos aos 85 anos, nós temos uma chance em 2, ou metade de nós possivelmente vão desenvolver Alzheimer. Então, é uma situação, eu acho que bastante preocupante do ponto de vista de saúde pública, né? Além da preocupação individual de cada um de nós. O americano, que adora fazer essas contas, eles fizeram em 2007 essa conta, e hoje isso aqui certamente já é menos, que a cada 72 segundos um novo caso de doença de Alzheimer aparece nos Estados Unidos, e que isso vai ser um novo caso a cada meio minuto em 2050. E o impacto na economia dos Estados Unidos, esse número sim está defasado, isso aqui é de 2007, então hoje em dia já se estima que o impacto é da ordem de 200 a 300 bilhões de dólares por ano só no cuidado com esses pacientes Alzheimer. Agora imagine a nossa economia, né? Se a gente for ter, tudo bem, nós não vamos ter talvez o mesmo número que nos Estados Unidos, mas hoje em dia no Brasil nós temos aí em torno de 1 milhão de pacientes Alzheimer. Então se aquela projeção valer para o Brasil também, aquele aumento, em 2050 nós vamos ter, sei lá, 2 milhões e meio, 3 milhões, não sei, algo por aí. E eu acho difícil que a gente consiga lidar com isso de forma fácil com a economia brasileira e com o sistema de saúde que a gente tem aqui, né? Então é uma preocupação que eu acho que a gente tem que começar a ter imediatamente. E eu acho que essa preocupação aparece bem exemplificada nessa tabela, que eu acho que só os que estão muito na frente aqui vão conseguir enxergar, ficou pequenininha. Se a gente olha doenças que são causadoras de morte, como doença coronariana, câncer de mama, câncer de próstata, acidentes vasculares, né, quer dizer, doenças vasculares, todas elas, no começo da década agora, de 2000 até 2004, tiveram um decréscimo percentual, então menos 8, menos 2, menos 6, menos 10%. Quer dizer, o número de pacientes que estão morrendo por essas doenças está diminuindo. Isso porque estão sendo tratadas, né? As pessoas estão fazendo prevenção, os tratamentos estão melhorando. Então, na verdade, essas doenças, de alguma forma, ainda estão longe de estar curadas ou estar resolvidas, mas elas estão sendo atacadas, efetivamente. No caso da doença de Alzheimer, no mesmo período, houve um aumento aqui de cerca de 30%. No número de óbitos. Então, ela, ao contrário das outras que estão diminuindo, ela está aumentando muito, né? Então, eu acho que isso realmente é um problema. No mundo inteiro, como eu disse, hoje a gente tem cerca de 35 milhões de pacientes demenciados e a doença de Alzheimer responde aí por pelo menos uns 50%, até 70% dos casos de demência. Tem outras razões que levam à demência, que é o prejuízo cognitivo, né? Mas a doença de Alzheimer é de longe o principal. E isso daí vai aumentar velozmente aí nos próximos anos no mundo. E, na verdade, se a gente vê o número de pessoas com demência, nos países de alta renda, que são os países já desenvolvidos, esse número vem aumentando, como a gente vê aqui, e a projeção é de que vai aumentar nos próximos anos. Só que a projeção nos países em desenvolvimento, de baixa ou renda média, e o Brasil está nessa faixa aqui da renda média, é justamente que isso aumente muito. Por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando. As nossas populações estão deixando de morrer por outras causas, estão vivendo mais, estão tendo mais acesso à alimentação e com isso vão viver mais e vão ter doenças degenerativas, como vários tipos de câncer, como doenças de Alzheimer, como outras doenças. Inicialmente descrita pelo Alzheimer em 1906, na verdade até os anos 80 não teve quase que nenhum progresso na área, a não ser realmente descrever um caso, outro caso, uma coisa assim. Ninguém entendia o que causava a doença. Até que em 1984, esse pesquisador Peter Glenner publicou um artigo mostrando que o principal componente daquelas placas senis, daqueles agregados que o Alzheimer viu, é um peptídeo, um pequeno pedaço de proteína chamado peptídeo, que ele chamou de beta-amiloide, né? Então a gente vai falar muito do beta-amiloide, estava no título da minha apresentação. E logo em seguida
um outro grupo mostrou que esse peptídeo beta-amiloide não é produzido diretamente pelas células, mas ele é um pedaço de uma proteína que é cortada e ele é liberado. Então essa proteína precursora, chamada de proteína precursora amiloide, ou APP na sigla em inglês, ela é cortada por duas enzimas que são chamadas de secretases, e esse peptídeo então é secretado e vai formar aquelas placas amiloides no cérebro dos pacientes. E depois, em seguida a essas duas descobertas, vários estudos mostraram que havia uma associação genética entre aqueles casos precoces da doença de Alzheimer, que eu falei, aqueles casos que acometem pacientes aos 30, 40, 50 anos de idade, e mutações tanto no gene da proteína precursora amiloide, que é essa APP, e subsequentemente nos genes da pré-senilina, que é um componente daquela tesourinha que vai cortar a APP e vai liberar, aquela enzima que vai cortar a APP e liberar o peptídeo. E que essas mutações, todas elas resultam em aumento na produção de A-beta, nos níveis de A-beta. Então isso ficou bem claro que o A-beta estava relacionado à doença, pelo menos nos casos genéticos. Além disso, outro grupo aqui, o grupo do Bruce Yankner, do Carl Cotman, mostraram que o peptídeo A-beta na sua forma monomérica, quer dizer, uma cópia apenas do peptídeo, não era tóxico para os neurônios. Se você pegava uma cultura de neurônios e adiciona aquele peptídeo monomérico, não acontece nada com os neurônios, eles continuam felizes. Na verdade, hoje a gente sabe até que talvez o A-beta tenha funções benéficas, em concentrações muito baixinhas quando ele está monomérico. Agora, na hora em que a concentração começa a aumentar, esse peptídeo tem uma tendência, uma propensão muito grande a espontaneamente formar fibras amiloides em solução aquosa. Então, no meio aquoso, ele tem pedaços hidrofóbicos, porções hidrofóbicas daquele peptídeo, que tendem a autoagregar e aquilo vai formando uma fibra. E essas fibras amiloides, que podem ser isoladas do cérebro de um paciente ou produzidas sinteticamente no laboratório, elas são extremamente tóxicas para os neurônios. Então, elas matam neurônios. Então, tudo isso junto levou à proposição, em 92, de uma hipótese que ficou conhecida como hipótese da cascata amiloide. E eu não vou entrar em detalhe aqui da hipótese toda, mas a principal característica dessa hipótese era o seguinte: a doença de Alzheimer, na verdade, é uma doença de morte neuronal, ou produzida pela morte neuronal, e é isso que leva à demência, causada por fibras amiloides. Então isso era 1992. Então essa era a ideia, de que o que acontecia na doença era que os neurônios eram atacados pelas placas e isso levava à morte dos neurônios. Bom, como toda boa hipótese, ela é testada. Hipóteses são feitas para isso, para serem testadas. E o que aconteceu é que várias observações começaram a surgir, especialmente do trabalho de neuropatologistas e de neurologistas, que mostravam que, na verdade, o grau de demência que a pessoa tinha antes da morte tinha pouca ou nenhuma correlação com a quantidade de placas amiloide no cérebro delas, que era vista pós-morte. Então, o sujeito, antes de morrer, fazia exames cognitivos, para testagem cognitiva, neuropsicológica, existem vários exames que permitem ter uma ideia do grau de deterioração e do tipo de memória que está afetada, do tipo de capacidade cognitiva que está afetada. E esses exames mostravam que, na verdade, não necessariamente quem tinha mais placa era quem tinha mais déficit cognitivo, por exemplo, déficit de memória ou déficit de aprendizado. E também existiam casos em pessoas que estavam lotadas de placas no cérebro e que eram perfeitamente cognitivamente corretas, estavam perfeitamente intactas. Então essas pessoas não tinham déficit nenhum, não apresentavam doença de Alzheimer, no entanto o cérebro estava lotado de placas. Outro exemplo interessante veio do trabalho desse pesquisador, Bob Terry, que em 1991, esse aqui é um artigo já bem antigo, ele mostrou que, na verdade, a principal alteração neuropatológica no cérebro dos pacientes Alzheimer, que correlacionava melhor com as alterações cognitivas, era a perda das sinapses. E as sinapses são os pontos de conexão entre os neurônios. Os neurônios são células extremamente ramificadas, a gente vai ver umas imagens aí de neurônios aí para frente, tem muitos processos que emitem do corpo celular, e esses processos têm especializações que são chamadas espinhas dendríticas, e essas espinhas formam as chamadas sinapses, o ponto de contato de um neurônio com o outro. É por ali que os neurônios trocam informações e mediadores químicos e conversam. Então, se você ataca as sinapses, você, mesmo que não mate o neurônio, ele fica mudo.
Ele não vai conseguir conversar com os outros neurônios e o processamento de informação no cérebro vai ficar prejudicado. Então, esses pesquisadores mostraram que, na verdade, se você olha o cérebro de pacientes que morreram com doença de Alzheimer, havia uma grande perda de sinapses, e existem marcadores que a gente pode olhar para ver isso, e que essa perda de sinapse aí sim se correlacionava bem com a extensão do déficit cognitivo. Quer dizer, mais perda de sinapse, pior a situação do paciente. Pacientes com sinapses mais preservadas tinham menor déficit cognitivo. Então, além disso, no começo dessa década, já em 2002, dois grupos diferentes mostraram em trabalhos independentes usando camundongos que foram geneticamente alterados ou modificados para exibir características da doença de Alzheimer familiar, né, que são aquelas mutações que a gente vê nos pacientes Alzheimer. Esses camundongos, eles exibem placas no cérebro e eles exibem perda de memória, em testes específicos de memória que você pode fazer com camundongo. Então, esses pesquisadores, o que eles fizeram, esses dois grupos independentes, eles imunizaram os camundongos com anticorpos anti-A-beta, antipeptídeo beta-amiloide. E a ideia era tentar depletar ou sequestrar o peptídeo e ver se isso tinha algum benefício para o animal, né? E, de fato, eles viram que essa imunização revertia o déficit de memória nesses animais sem mexer na quantidade de placas amiloides no cérebro. Então, quando eles olhavam, faziam a análise do tecido, eles viam a mesma quantidade de placas, não estava diminuída. Então, esses pesquisadores concluíram duas coisas essenciais, eu acho. A primeira é que o déficit cognitivo é reversível e, portanto, não pode ser relacionado à morte neuronal, que era uma das premissas da hipótese da cascata amiloide, que dizia que era morte neuronal. Então, não é, porque se você consegue reverter isso, é porque o neurônio ainda está vivo. Ele pode não estar funcionando, mas está vivo. E a outra coisa importante é que ela não está associada, a doença não está associada com a quantidade de placas amiloides ou com a carga de placas amiloides no cérebro desses animais. Bom, então tudo isso começou a levar ao questionamento de se de fato a doença de Alzheimer era a demência com placas e emaranhados que o Alzheimer havia proposto. Quer dizer, será que aquilo realmente é o que causa a doença? A presença daquelas placas, a presença daqueles emaranhados são característicos da doença, sim, mas será que eles são causais? Será que eles são, ou será que são uma manifestação assim paralela? E sugeriam que havia talvez algum elo perdido aí que explicasse melhor a clínica com a patologia. E a primeira dica para esse elo foram justamente o trabalho do Bill Klein, que é um colaborador nosso lá da Universidade de Northwestern, lá em Illinois, com esses chamados oligômeros do peptídeo beta-amiloide. Então, o que o Bill Klein descobriu em 98, quando eles publicaram esse artigo, foi que, além das tais fibras amiloides, e aqui vocês veem uma microscopia de força atômica das fibras amiloides que são formadas quando você pega o monômero do peptídeo, aumenta a concentração, ele espontaneamente forma essas fibras em laboratório, em tampão aquoso, né? Então isso é espontâneo, é muito fácil formar essas fibras in vitro. Bom, e o que ele descobriu é que se você mexe um pouquinho nas condições da reação, ao invés de formar essas fibras, o peptídeo beta-amiloide pode formar também esses pequenos agregados, que são aproximadamente esféricos, né? E que são partículas aí da ordem de 2, 3 nanômetros, quer dizer, com uma proteína pequena, não são nada como essas fibras que têm centenas de microns de comprimento, né? Então são imensas realmente. E ele então chamou esses oligômeros de ADDLs, né? A-beta Derived Diffusible Ligands. Mas a gente vai chamar deles aqui de oligômeros mesmo, que é a nomenclatura mais genérica na literatura. E o que o Bill descobriu é que além de... Isso aqui é formado em laboratório, muito bem. O peptídeo agrega formando esses pequenos agregados. São agregados que têm aí de 3 a 20 e poucas cópias do peptídeo, quer dizer, não são agregados imensos, são oligômeros realmente. E ele descobriu que esses oligômeros inibem um fenômeno chamado de potenciação de longo termo, que eu não dá tempo talvez de eu explicar agora, se alguém depois tiver interesse eu posso discutir isso, que é uma espécie de memória celular. Não é a memória do animal, mas é uma memória medida ao nível celular nas sinapses. É uma maneira de eletrofisiologia para medir se o neurônio aprendeu, entre aspas, uma tarefa. Então, basicamente, o que você faz é estimular um neurônio e medir a resposta dele. Se esse neurônio lembra que foi estimulado antes, quando você vier com um novo estímulo um tempo depois, ele vai ter uma resposta aumentada. Se ele não lembra, ele não tem resposta aumentada. Então, a grosso modo, é isso que se mede. E esse fenômeno, que tem a ver com a memória das sinapses, ele é corrompido pelos oligômeros. Então, embora o neurônio não esteja morto, o funcionamento da sinapse, a memória no nível da sinapse, está prejudicada.
Bom, então esse foi o primeiro paper lá que o Bill publicou em 98. Depois disso já tem centenas de papers na literatura que estenderam as observações para medidas em vivo, quer dizer, no cérebro realmente de animais. E isso já em 2000 e alguma coisa, 2002 eu acho, começou a levar ao que a gente vê que começou a haver uma mudança de foco, de ênfase na pesquisa na doença de Alzheimer, na verdade. E o que começa a surgir aqui é um papel relevante, um papel emergente desses oligômeros, ao invés das tais fibras que todo mundo achava que eram as vilãs até ali. Bom, então se alguém depois tiver interesse em entender melhor isso, esse aqui é um review que a gente publicou já tem 1 ano e meio, mais ou menos, justamente descrevendo como é que é essa nova hipótese que a gente está propondo, a hipótese dos oligômeros de A beta, para explicar a falha da sinapse e a perda da memória na doença de Alzheimer. Então, alguns dos impactos que esses oligômeros têm nos neurônios, então esses oligômeros induzem a fosforilação daquela proteína que eu descrevi antes, a tau, que é aquela proteína que estabiliza os microtúbulos e que quando está hiperfosforilada forma os emaranhados neurofibrilares, quer dizer, uma característica da doença que é bem reproduzida quando você trata neurônios com oligômeros. Eles induzem estresse oxidativo e a gente sabe que, na verdade, existe um estresse oxidativo muito forte no cérebro Alzheimer comparado com o cérebro comum. Então, existe um ataque por radicais livres no cérebro. Isso a gente consegue reproduzir também em laboratório com os oligômeros. Os oligômeros induzem perda de receptores importantes que estão nas sinapses, induzem perda de sinapses. Então, novamente, o que é visto nos pacientes, no cérebro dos pacientes, a perda das sinapses que está correlacionada com o grau de déficit de memória, a gente consegue ver no laboratório com os oligômeros, e induzem um processo que é um processo importante, que é o chamado processo de transporte axonal rápido. Porque vocês, não sei se já olharam como é a cara de um neurônio, mas o neurônio pode ter um corpo celular aí da ordem de 5 ou 10 micras e pode ter um axônio de 1 metro de comprimento. Por exemplo, um neurônio que está na nossa coluna vertebral, aqui na medula, que está na base, na lombar L4, L5, por exemplo, ele forma o chamado nervo ciático, que vai até o pé. E quem forma aquilo ali é o axônio de células, que são os axônios de células que saem da medula. Então, esse neurônio, por exemplo, no nosso corpo, pode ter um axônio de 1 metro de comprimento. Então, obviamente, tudo que é produzido no corpo celular precisa ser rapidamente transportado para a ponta do axônio também, porque o axônio está vivo, precisa de um monte de coisas. E isso tudo acontece pelo transporte axonal. E esse transporte axonal nós mostramos que é inibido também pelos oligômeros do peptídeo beta-amiloide. E tem vários outros grupos que estão mostrando um monte de características, coisas, disfunções do funcionamento normal dos neurônios que os oligômeros fazem. Bom, como é que é então o que a gente vê no laboratório de fato? Então, antes eu tinha visto um desenho, aqui é uma foto. Então, essa é uma foto obtida lá pela Fernanda, lá no laboratório, em que ela pegou um neurônio hipocampal, um neurônio do hipocampo, uma região muito associada à memória, de embriões de rato, e cultiva esse neurônio em laboratório. A gente consegue manter esse neurônio por algumas semanas vivo e funcionando em laboratório. Dentro de uma estufa, direitinho, lá com o meio apropriado, ele fica vivo lá e com sorte feliz. E a gente vê aqui o que foi feito nesse neurônio, então. Ela adicionou uma preparação de oligômeros de A beta sintéticos produzidos no laboratório e, em seguida, ela veio com um anticorpo que é sensível aos oligômeros, reconhece os oligômeros. Então, esse anticorpo marca a célula em locais, esses pontinhos aqui são a marcação do anticorpo, que é fluorescente nesse caso, e a gente vê, então, onde você tem acúmulo dos oligômeros. E a gente vê, então, aqui o corpo celular e aqueles projeções, que são os neuritos, né, os dendritos do neurônio, projetando aqui para todos os lados, e eles estão cravejados de oligômeros. Então, realmente, esse neurônio foi atacado muito vorazmente aqui por esses oligômeros de A beta. E se a gente olha o que está nesses insetzinhos aqui em maior aumento, não sei se vocês estão enxergando, em vermelho a gente tem uma marcação para uma proteína que é uma proteína sináptica, que é a chamada canquinase 2, uma proteína quinase. E em verde a gente teria a marcação para oligômeros. E o que vocês estão vendo aqui em amarelo, na verdade, é a sobreposição do verde com o vermelho, que dá um amarelo. E a gente vê que essa sobreposição acontece justamente em umas pequenas projeçõezinhas. Isso aqui é o dendrito, então, em vermelho, esse eixo aqui, e essas bodoquinhas aqui, essas bolotinhas penduradas para fora, são as chamadas espinhas dendríticas, que são justamente a parte pós-sináptica de uma sinapse. Então, eles atacam as sinapses, eles se ligam nas sinapses. Lá no nosso grupo, a gente vem estudando esse fenômeno por uma técnica de microscopia de super resolução
chamada D-Storm, e isso é feito em colaboração com um grupo na Suíça, e a gente tá vendo então aqui em maior aumento aqui o dendrito, né, aquele ramo do dendrito, e as projeçõezinhas, que antes a gente via só com umas bolinhas, agora a gente consegue ver em maior aumento, por exemplo, aqui. E esses pontinhos aqui, que vocês estão enxergando aqui em azul ou em roxinho, na verdade são os oligômeros de beta, molécula única, quer dizer, detecção de single molecule, se ligando à cabeça das espinhas, ao pescoço das espinhas. Então eles estão se ligando ali nas sinapses e atacando as sinapses. Bom, se a gente olha numa técnica de menor resolução, a gente vê aqui com uma técnica que a gente cora o citoesqueleto de actina, que é uma proteína abundante no citoesqueleto, com uma molécula, um corante chamado faloidina. O que a gente vê num neurônio normal é que a gente cora muito o corpo celular, porque tem muito filamento de actina ali dentro, normal, mas nos neuritos, nos dendritos que estão aqui, a gente vê um monte de pontinhos. Esses pontinhos são justamente as espinhas, as sinapses, porque aquelas espinhas são ricas em filamentos de actina. Então elas ficam muito coradas assim quando a gente bota esse corante. Então é uma técnica boa para enxergar isso com uma resolução normal, num microscópio normal, sem precisar de técnicas muito sofisticadas. E quando a gente trata um neurônio como esse, com oligômeros de beta, vocês vejam o que acontece. Há uma perda imensa das espinhas das sinapses. Então esse neurônio, embora esse neurônio aqui ainda não tivesse morrido, ele está com uma cara bem já chumbrega, bem meio sofrida, mas ele ainda não morreu, ele ainda está vivo, mas ele já não tem mais a capacidade de se comunicar com os outros neurônios em volta, porque as sinapses foram embora. Se a gente olha aqui um corte de um cérebro de um paciente Alzheimer corado com o mesmo tipo de anticorpo que a gente usou nos experimentos in vitro que eu mostrei, a gente vê esse tipo de marcação aqui. Vocês veem o núcleo de uma célula neuronal aqui, o branquinho aqui é o citoplasma da célula, então isso aqui é o corpo celular, aqui você tem um prolongamento emitindo aqui para fora, e em volta da célula a gente vê uma marcação com anticorpo. Então é uma marcação que parece que está realmente no que a gente chama de árvore dendrítica, naquelas projeções nos dendritos que saem do neurônio. Então isso acontece em vivo na gente, no cérebro Alzheimer, não é só coisa de laboratório. Bom, e só para as pessoas que tiverem mais interesse em saber molecularmente como é que são os oligômeros de beta, uma preparação de oligômeros de beta sintética feita lá no laboratório, isso aqui é um experimento feito por uma ex-aluna de doutorado, a Sofia, o que ela fez aqui foi pegar uma preparação de beta, correr num chamado gel de eletroforese, que separa proteínas por peso molecular, de SDS-PAGE, e então isso aqui aqui tem marcadores de peso molecular em kilodaltons, e a gente vê aqui uma preparação de oligômeros, aqui que está revelada com aquele mesmo anticorpo que a gente usou para corar as células, um anticorpo que reconhece os oligômeros. A gente vê aqui o monômero de beta tem 4 kilodaltons, então estaria aqui embaixo, praticamente indetectável ou indetectável, quase não há monômeros livres. Existem dímeros, trímeros, tetrâmeros, e existem agregados que estão na faixa aí de 10, 12, 20 monômeros que se juntaram para formar os tais oligômeros. Bom, já que a gente fez tanto progresso desde 1980 até hoje em entender um monte de formas pelas quais os oligômeros atacam os neurônios, a pergunta que eu acho que vocês devem estar se fazendo é por que diabos ainda não existe uma terapia efetiva para a doença de Alzheimer? Há 30 anos que se estuda molecularmente essa doença. Tem dezenas, centenas, milhares de grupos no mundo inteiro estudando isso. Por que ainda não se tem uma terapia? E não existe ainda. Ou em outras palavras, por que a chamada pesquisa translacional, a tradução, né, a translação do resultado de laboratório para o hospital, para a clínica, não funcionou? E o que o Selkow escreveu nesse review aqui dele é justamente o seguinte, que já houve um grande progresso na doença e que houve muitos clinical trials, quer dizer, muitos ensaios clínicos de novas terapias que foram feitas com pacientes nesses últimos 10, 20 anos. No entanto, a maioria desses agentes já falharam. Quer dizer, nada que parece funcionar em camundongo ou em células ou funciona bem no laboratório, quando você leva para o paciente, já tem toda aquela dificuldade de que a coisa não pode ser tóxica, tem que ser segura, não pode causar efeitos colaterais. As drogas que conseguem passar por isso tudo e chegar no teste clínico com o paciente não funcionam. Então por quê, né? E essa é uma grande coisa, uma grande pergunta. E uma das coisas que ele se pergunta é o seguinte: bom, tem muita gente, como ele mesmo, usando modelos de camundongo da doença de Alzheimer, que são esses modelos de camundongo geneticamente modificados para a doença, para ter características parecidas com a da doença. E ele faz essa pergunta então no texto: será que os modelos atuais da doença de Alzheimer, que são murinos, né, são de camundongo, são adequados? E a resposta dele, simples, a resposta curta é não.
Quer dizer que realmente, possivelmente, a gente via as coisas funcionarem no camundongo, porque o camundongo não tem doença de Alzheimer. Tem uma coisa ali que a gente induziu ele a apresentar, tem um déficit de memória, tem placas, tem algumas características assim, mas não é doença de Alzheimer como a humana. Então o camundongo, obviamente, é bem distante do homem. Então talvez por isso que as coisas funcionam no camundongo e quando chegam na clínica não andam. Além disso, esses modelos de camundongo, como eu disse, são geneticamente modificados. Só servem como modelo daqueles casos de Alzheimer que são familiares, que são genéticos, que são hereditários. E esses casos, como eu disse lá atrás, eram menos de 5% dos casos. Então a gente está deixando de fora a maior parte dos casos de Alzheimer, que não são modeláveis, digamos assim, pelo uso de camundongo. Bom, então o que a gente está tentando fazer no laboratório a respeito disso? Uma das coisas é o trabalho que foi feito pelo Adriano Cebolela, que é um pós-doc lá do grupo, e foi iniciado, na verdade, pela Fernanda De Felice. Alguns anos atrás, a gente começou uma colaboração com duas pessoas do hospital universitário aqui do HU, a Sonisa Alves Leon, que é da neurologia, e o Jorge Marcondes de Souza, que é o chefe da neurocirurgia. Então o que a gente está fazendo é pegando pedaços de cérebro de pacientes de verdade, humano, que são submetidos à chamada lobectomia, é a retirada do lobo temporal, esse pedaço aqui do encéfalo, porque eles têm crises epiléticas que não respondem a tratamento. Então esses pacientes têm epilepsia, às vezes durante 10, 20, 30 anos, tomam todo tipo de medicamento possível, tudo que há, e não respondem ao tratamento. Então a maneira de fazer o tratamento desse caso é cirúrgica. E então o que se faz é a Sonisa identifica onde é o foco da descarga epilética, do problema. Frequentemente esse foco é aqui no hipocampo, que é justamente essa regiãozinha que está marcada aqui pela seta vermelha, aqui essa regiãozinha aqui, ou aqui no corte de cima para baixo, assim, estaria aqui na base do cérebro, aqui nessa região do lobo temporal, como eu tinha dito. E o que é feito então é cirurgicamente remover todo esse pedaço do cérebro. É uma coisa drástica, mas o paciente sai da mesa de operação sem epilepsia. E 70%, 80% dos casos não tem recidiva, quer dizer, não voltam a ter. Alguns voltam a ter, mas muito menos do que tinham antes. Então, é um sacrifício, mas é o que dá para fazer nesses casos. Porque é uma epilepsia incapacitante. O indivíduo tem várias crises por dia, não consegue fazer nada. Então, realmente é o jeito. E o que a gente faz, então, é pedir a eles, por caridade, que ao invés de jogar fora, nos deem um pedacinho aqui da ponta do lobo temporal. Então é tecido humano, de fato, a gente tem todos os cuidados para ter certeza de que esse tecido não traz nenhum contaminante, enfim, tem que ter todo um procedimento de biossegurança por trás disso, mas a gente faz então com esse tecido, o que a gente faz nesse tecido, esse aqui é o Adriano que fez essa parte do trabalho, é fazer fatias, ou slices de hipocampo, do lobo temporal, não é do hipocampo, porque o hipocampo é doente desses pacientes, então do córtex desses pacientes, a gente pega uma fatia, aqui a gente tem uma microscopia de campo claro, mostrando um pedaço, aqui a borda da fatia e um pedaço do tecido, corado com um marcador de núcleo, aqui marcador de viabilidade de células, e a gente vê, tem técnicas para fazer isso, que a viabilidade desses tecidos, desses cortes, está em torno aí de 50%, 60% para diferentes cortes. E isso dura em torno de 2 semanas em laboratório. A gente consegue manter esse cérebro humano vivo em laboratório durante umas 2 semanas, com viabilidades aí da ordem de 50% a 60%. Então dá para trabalhar com esse material. E o que o Adriano fez, então, foi fazer um experimento chamado de microarray de DNA, que mede expressão de genes. Vocês já devem ter visto isso em outras áreas, talvez. Então é uma técnica que te permite investigar que genes estão sobreexpressos, estão aumentados, que genes estão subexpressos, estão diminuídos numa determinada situação. Então o que ele fez com essas fatias de tecido, de diferentes, vários doadores, foi tratar essas fatias com o peptídeo beta-amiloide, com oligômeros do peptídeo beta-amiloide, e ver os genes que eram subregulados e os genes que eram superregulados, quer dizer, os que iam para baixo, em verde, ou os que aumentavam em vermelho. E eu não vou falar de todo o trabalho aqui, claro, mas um deles que eu quero chamar a atenção, aqui com essa seta, é esse gene cujo símbolo é SYP, CYP. Essa proteína é justamente sinaptofisina. E sinaptofisina é um marcador de sinapse. Então a gente vê que, na verdade, no cérebro humano exposto aos oligômeros do peptídeo beta-amiloide, a gente está tendo uma perda grande de sinaptofisina, que é justamente o marcador que aquele trabalho de 91 que eu falei, que olhava a perda de sinapses nos cérebros e que correlacionava isso com a perda cognitiva,
aquele marcador era exatamente a sinaptofisina. Então isso aí se encontra no cérebro dos pacientes, que essa proteína está diminuída, e a gente vê que isso acontece no laboratório quando a gente trata um pedacinho de cérebro humano com oligômeros. Então eu acho que é um achado bem importante, e a gente espera que esse modelo, por ser justamente humano, não é camundongo, não é rato, não é mosquito, não é verme, não é nada, não é neurônio em cultura, seja um modelo que possa vir a ser utilizado por outros grupos também para testar, investigar a biologia por trás da doença e testar eventualmente novas terapias que possam talvez funcionar no tecido humano, né? Na verdade, essa daqui é a Fernanda De Felice, né, que eu falei já dela antes. A Fernanda é professora associada lá do Instituto, divide o laboratório comigo e, além de dividir o laboratório, divide a casa também. Nós somos casados. Então, é uma interação extremamente produtiva. Além de vários trabalhos, já gerou 3 filhas também. Então, a Fernanda é orientadora da Letícia. A Letícia agora, na verdade, é pós-doc, ela fez o doutorado. E o Jordano está terminando o doutorado também lá no laboratório. E esses 2 estudantes colaboraram com o Douglas Munhoz, que é esse neurofisiologista aqui da Universidade de Queens, no Canadá. Ele é um neurofisiologista, então um cara que nunca tinha estudado doença de Alzheimer, mas ele é um neurofisiologista em macaco. Esse que foi o interessante. E a Fernanda, então, fez uma colaboração com ele que é muito interessante. O que a gente está fazendo é utilizando esses macacos que ficam no laboratório do Doug, lá no Canadá, porque aqui a gente não tem como mantê-los. Então, ele tem todas as condições, umas gaiolas daquelas tipo de zoológico mesmo, que o macaco passeia, balança, sobe e desce, tem brinquedinho, tem tudo lá. E então esses macacos são esses aqui, sinomolgos, né? Macaca fasciculares. É um macaquinho que pode ter aí desse tamanho, mais ou menos assim, alguns quilos. É um macaquinho grande já. E o que a gente está fazendo é injetar oligômeros de abeta, uma preparação de oligômeros de abeta, e para isso que o Jordano teve lá, o Matias Grali, que é um outro professor lá do grupo, também já teve lá, preparando esses oligômeros lá no laboratório do Doug, e injetando no ventrículo lateral, que é aquele compartimento que eu mencionei lá atrás, que fica cheio de líquido cefalorraquidiano, do líquor, né, dentro do cérebro. Então eles estão injetando os oligômeros lá dentro. E depois a gente vê o que acontece com o cérebro desses animais. E o que a Letícia viu é que depois de 3 semanas de injeções intraventriculares de oligômeros, ela foi examinar diferentes regiões do cérebro desses animais e ela viu que regiões como o córtex entorrenal, o giro denteado do hipocampo, o chamado complexo amidalar, amígdala, e a amígdala não é a tonsila, né? A amígdala do cérebro, né? Que a gente está falando aqui, o tálamo, enfim, essas regiões que são muito associadas à memória e ao aprendizado no cérebro, estão muito marcadas por um anticorpo, aqui está mostrado em vermelho. Então, os oligômeros entram no ventrículo, difundem pelo cérebro e marcam, atacam muito, se depositam muito nessas regiões ligadas à memória. Enquanto que, por exemplo, o cerebelo, que eu comentei no começo da minha fala aqui, que ele é pouco afetado na doença, não tem quase marcação vermelha nenhuma. Ele fica livre, ou preservado da ligação desses oligômeros. E se a gente vê aqui em diferentes regiões do cérebro, a gente tem uma gradação aqui de diferentes áreas com mais ou menos ataque pelos oligômeros. Então tem uma especificidade regional. E talvez isso explique por que a doença de Alzheimer não é uma doença de movimento, por exemplo. Ou não é uma doença do olfato inicialmente, ou uma doença da visão inicialmente, é uma doença de memória inicialmente. Depois, à medida que outras regiões do cérebro vão sendo comprometidas, outros domínios cognitivos vão entrando na dança também. Mas no começo é basicamente memória, porque as regiões mais afetadas são regiões ligadas à memória. Bom, além disso, a Letícia viu também que os oligômeros induzem hiperfosforilação da proteína tau, que é aquela proteína do citoesqueleto que forma os emaranhados neurofibrilares. Então, no macaco, que é um modelo muito mais próximo do humano do que um camundongo, né, um primata, primo próximo nosso, a gente vê que realmente aqui a marcação em verde, que é uma marcação para fosfotal, está bem aumentada nesses macacos aqui que receberam oligômeros de abeta. Talvez mais interessante ainda é que não apenas forma fosfotal, mas forma os tais emaranhados neurofibrilares. Então, se a gente olhar nesse aumentozinho aqui, é uma coloração que permite distinguir aqueles emaranhados neurofibrilares. Vocês vejam um neurônio com o corpo celular aqui, um processo que sai para cá para cima, cheio de um material que é muito semelhante àquele material que eu mostrei que o Alzheimer viu originalmente no cérebro da primeira paciente dele. Enquanto que um animal controle que não recebeu oligômeros de abeta não tem nada disso no cérebro dele. Então, realmente, os oligômeros parecem estar induzindo uma característica muito marcante da doença, que é a formação daqueles emaranhados neurofibrilares. E isso é relevante porque nenhum dos modelos que existia até hoje, camundongos, ratos, enfim, nenhum deles formava emaranhados.
Então acho que a gente aqui está avançando no sentido de ter algo que é mais próximo da doença humana realmente do que uma coisa em camundongo, né? Mas isso aqui é uma coloração de 3 regiões diferentes do cérebro, mostrando no macaco controle, 3 macacos que receberam oligômeros. A gente vê que o gráfico aqui mostra que tem uma queda nos níveis de sinaptofisina nos macacos que receberam oligômeros. Então, em vivo, a gente está recuperando aquela característica da doença, que é a diminuição na sinaptofisina, no marcador de sinapses. Mas eu acho que talvez valha o esforço de trabalhar com eles, ao invés de trabalhar com camundongo, porque certamente o que quer que a gente descubra em macaco deve estar muito mais próximo da doença humana real do que o que acontece num camundongo, num rato, num neurônio isolado em cultura. Bom, aqui é um slide que, na verdade, eu botei assim por uma razão histórica e justamente por estar aqui no Instituto de Química. É algo que, na verdade, foi como a gente começou a trabalhar nessa área de Alzheimer. Porque a gente não começou com macaco, como eu disse, eu fazia fisicoquímica de proteína. Então, como é que eu cheguei nessa história? E a gente chegou, na verdade, pensando assim, bom, se tanto oligômeros como fibras amiloides podem ser tóxicas para os neurônios, vamos ver se a gente consegue moléculas orgânicas pequenas, fazer uma estratégia de química medicinal que possam ser inibidores da formação desses agregados, tanto dos oligômeros e das fibras. Foi assim que a gente começou. E a gente descobriu que algumas moléculas, várias delas são nitrofenóis, por exemplo, aqui o 2,4 de nitrofenol, inibem a formação dos oligômeros e das fibras amiloides e inibem a morte dos neurônios que são causadas por esses agregados. Então aqui eu acho que eu tenho, nesse aqui eu tenho um exemplo, tem 4, 5 compostos aqui aromáticos, com anel benzeno no meio, substituintes diferentes, é tudo coisa publicada, então se alguém tiver interesse, basta olhar os papers ou me pedir depois e eu dou uma cópia do artigo. O que a gente viu foram compostos orgânicos simples, pequenas moléculas, que eram capazes de diminuir a agregação. Isso aqui é um gráfico que mede percentagem de agregação do beta-amiloide em função da concentração dos compostos em micromolar. Então, na faixa assim de 10, 20, 30 micromolar, a gente tinha vários compostos aqui que eram capazes de inibir a formação desses agregados tóxicos do beta. Então foi por aqui, na verdade, que a gente começou. E aí a gente começou a ter necessidade de fazer esses testes em célula, ver se o que funcionava no tubo de ensaio funcionava na célula, se depois o que funcionava na célula funcionava num camundongo, depois num rato, e finalmente a gente acabou chegando nessa confusão de macacos, de cérebro humano, de não sei o que a gente se vê enrolado hoje em dia. Bom, então, mas apesar da gente ter começado por aí, ter feito até, eu acho que descobertas interessantes de química orgânica, aí, compostos aí com potencial antiagregante, o fato é que aqueles compostos com que a gente trabalhava no laboratório eram tóxicos. Então é difícil você propor um composto que funciona bem in vitro, funciona bem no camundongo, mas para chegar na clínica, para ser usado por um ser humano, a gente idealmente tem que trabalhar com coisas que não sejam tóxicas, que sejam um perfil farmacológico favorável. Quer dizer, que não cause, não vai matar o paciente. Cura o Alzheimer, mas mata. Aí realmente não tem muita graça. Então, a gente acabou meio que abandonando essa linha de pesquisa, por várias dificuldades que a gente teve no caminho, e começamos a nos focalizar realmente no neurônio atacado, no neurônio doente. Então, já que a gente não vai mexer com a formação dos oligômeros ou com as fibras, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa para entender como que a gente pode tratar esse neurônio doente. Por que a gente foi estudar justamente o impacto dos oligômeros na sinalização por insulina nos neurônios, que é o hormônio essencialmente associado, como vocês sabem, à diabetes. E essa é uma linha que é principalmente tocada pela Fernanda lá no laboratório. Eu colaboro, obviamente, mas ela é a pesquisadora e líder nessa área. É porque, na verdade, enquanto que no corpo a insulina tem um papel que eu acho que vocês devem conhecer, de controlar a entrada de glicose nas células, permitir o metabolismo das células e tudo, no cérebro ela pode fazer isso também, mas ela tem um papel muito importante, tanto a própria insulina quanto o receptor de insulina, no aprendizado e na memória. E isso são coisas realmente dos anos 2000 para cá. Então, nos últimos 10 anos é que a gente começou a ver isso. Até 2000, todo mundo diria, não, mas o cérebro é um órgão independente de insulina. Ele não precisa de insulina, porque a glicose entra livre no neurônio, não há insulina no cérebro, não precisa de insulina. Na verdade, precisa de insulina e o receptor de insulina sinaliza várias coisas para dentro da célula que regulam, por exemplo, o número de sinapses, regulam a plasticidade daquelas sinapses e regulam a função da circuitaria neuronal em vivo. Então, é uma coisa que realmente, surpreendentemente,
uma doença que a gente costuma pensar como uma doença relacionada à insulina, que é o diabetes, que é uma doença do corpo, pode ter algo a ver com o cérebro também, já que a insulina é tão necessária no cérebro para a memória. E como memória é o principal problema na doença de Alzheimer, a Fernanda fez essa conexão há uns anos atrás de que talvez fosse um problema da sinalização por insulina que estivesse levando os neurônios a ficarem sofridos na doença. Já se sabia, por exemplo, que existe de estudos clínicos com pacientes mesmo, epidemiológicos e tudo, que existe uma associação entre diabetes mellitus e demência, inclusive doença de Alzheimer. Por exemplo, há um aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2 em uma coorte de pacientes Alzheimer. Então, se você tem pacientes Alzheimer, eles têm mais frequência de diabetes ali do que pacientes não Alzheimer. Ao contrário também, em pacientes diabéticos tipo 2, há uma maior probabilidade de desenvolvimento da doença de Alzheimer do que numa população não diabética. Então, existia uma conexão clínica, epidemiológica entre essas duas doenças, mas ninguém sabia por quê. Justamente porque o diabetes é uma doença do pâncreas, do resto do corpo, ninguém pensa muito na insulina no cérebro, o Alzheimer é uma doença do cérebro, de memória. O que pode explicar? Será que é uma coisa casual? É uma correlação casual? Ou será que tem alguma coisa que explique isso? E foi justamente a busca de mecanismos moleculares e celulares que pudessem explicar essa conexão que levou a Fernanda a entrar nessa área. Então a primeira coisa que ela fez foi pegar um neurônio, novamente um neurônio de hipocampo em cultura, neurônio de hipocampo de rato em cultura, e ela fez aqui uma marcação com um anticorpo para receptor de insulina. Então a gente vê aqui que o neurônio primeiro tem muito receptor de insulina. Então obviamente se está ali é porque vai fazer alguma coisa importante, né? Como a gente já sabe. Os neuritos, se a gente olha aqui um aumento, um desses prolongamentos aqui do neurônio, a gente vê esses neuritos, eles têm uma marcação muito exuberante de receptores de insulina aqui em amarelinho. Esses pontinhos aqui, tudo são receptores de insulina marcados com anticorpo. Se a gente pega um neurônio como esse e expõe aos oligômeros beta-amiloide, a gente vê que os oligômeros, na verdade, quase que desaparecem dos neuritos, diminuem muito. Tem uma redução imensa do nível de oligômeros nos neuritos, nas sinapses, na hora em que o neurônio é exposto ao peptídeo beta-amiloide na forma de oligômeros. Bom, uma coisa que foi legal foi que depois que a gente descobriu isso in vitro, em cultura, um trabalho dessa pesquisadora, Cora O'Neill, mostrou que na verdade isso acontece também no cérebro de Alzheimer, pós-morte. Ela viu que realmente os receptores de insulina no cérebro Alzheimer estavam completamente localizados no corpo celular e tinham saído das projeções dos neurônios. Então, o que a gente viu in vitro tem respaldo no que se vê de fato no cérebro dos pacientes. Então, a nossa hipótese de trabalho é essa daqui. No cérebro normal, tem baixos níveis de oligômeros de A-beta, do peptídeo A-beta, e, portanto, não se formam oligômeros. E aí a insulina é capaz de se ligar ao seu receptor, ao receptor de insulina, que está aqui mostrado em verde. Isso ativa uma via de sinalização que começa com uma fosforilação do receptor, e isso leva à sinalização intracelular por insulina, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Na situação patológica, na doença de Alzheimer, a gente tem uma produção exagerada de A-beta, que são esses tracinhos roxos, e se formam os oligômeros, que são esses asteriscozinhos aqui. Esses oligômeros, então, são tóxicos para os neurônios, eles promovem a remoção dos receptores de insulina da superfície da célula onde eles estavam, para uma via de internalização, para endossomos, que são vesículas de internalização de proteínas. E aí a insulina, portanto, que são essas bolinhas verdes aqui, não vão ter com quem se ligar nos receptores e a sinalização por insulina está interrompida. Bom, aí a primeira pergunta que surgiu é, será que a insulina, na verdade, pode ser uma maneira de defender os neurônios dos oligômeros? E isso foi uma pergunta que a gente se fez e que teve uma resposta muito gratificante para a gente. A gente viu que, de fato, a sinalização por insulina previne a ligação dos oligômeros de A-beta aos neurônios. Quer dizer, se você pré-trata o neurônio com insulina, o oligômero não consegue mais se ligar, por razões que ainda não são 100% claras para a gente, mas o fato é que o receptor onde os oligômeros se ligam não está mais ali, então o neurônio fica meio que imune ao ataque dos oligômeros, e com isso as sinapses estão então protegidas. Então isso é interessante porque permitiu que a gente sugerisse em 2009, nesse artigo que a gente publicou em 2009, que talvez a insulina ou a sinalização por insulina pudesse ser um tratamento para impedir o dano aos neurônios causado pelos oligômeros. E, obviamente, isso aqui é uma coisa in vitro, então cai naquele problema de, bom, funciona in vitro, no laboratório, no neurônio, isolado, mas será que vai funcionar na clínica? E uma coisa interessante é que para nós é gratificante também, é um desenvolvimento mais recente. Ano passado,
o presidente Obama dos Estados Unidos lançou um plano nacional de ataque ao Alzheimer. Então eles vão financiar pesquisas aí lá em algumas áreas de Alzheimer. Não todas, mas em algumas. E tem 2 testes clínicos que são o objeto principal desse plano nacional lá. Um teste clínico é um teste com um anticorpo anti-A-beta, desenvolvido por uma companhia nos Estados Unidos, que vai ser testado numa família enorme na Colômbia. É uma família que tem, sei lá, 400, 500 membros com doença de Alzheimer familiar. Então, essa, na verdade, é uma mina para quem quer fazer um estudo desse tipo, porque você sabe que aqueles pacientes vão ter Alzheimer com 40, 50 anos de idade, se eles carregam o gene. Então, eles estão doidos para entrar no teste clínico e a empresa e os pesquisadores que estão por trás estão doidos para testar o anticorpo neles, para ver se um anticorpo anti-A-beta consegue retardar ou diminuir ou curar, prevenir o aparecimento do Alzheimer nesses pacientes. O outro teste clínico que tem a ver com a gente é justamente um teste clínico que vai ser feito por essa pesquisadora, Suzanne Kraft, e o que ela vai testar é um spray intranasal de insulina em pacientes Alzheimer. Então, ao invés de dar insulina pelo corpo, que teria todo o problema de desregular a glicemia, o controle da glicose no resto do corpo, eles vão usar uma via de administração intranasal, quer dizer, um spray que vai direto pelo nariz, e aqui no nariz você tem o nervo trigêmeo, o nervo olfatório, tudo que é uma via de acesso rápida e privilegiada ao cérebro. Então você ganha acesso ao cérebro pela via do nariz, de uma forma muito simplificada, e eles vão fazer isso. E o interessante é que nesse comentáriozinho aqui que saiu justamente na Nature do ano passado, eles citam que o substrato, o fundamento para testar esse tratamento em humanos é justamente o nosso achado de que a insulina, em cultura de células, bloqueia o dano, protege os receptores dos neurônios, protege os neurônios do dano do Alzheimer. Então, é claro que para a gente, eu gostaria muito mais que fosse alguém aqui do hospital que estivesse fazendo isso. Que fosse fazer o teste clínico, ou não do hospital, mas de qualquer lugar no Brasil. Porque pesquisa de brasileiro, a gente gostaria que terminasse, tivesse consequência aqui no Brasil. Mas não podendo ser assim, por razões que fogem aí muito ao nosso controle, o fato é que pelo menos alguém está testando isso. E os testes preliminares são muito favoráveis. Ela já tem resultados com testes preliminares com alguns pacientes que parece que está funcionando. Então a gente está botando muito otimismo assim, nessa possibilidade de que talvez a insulina ou alguma droga que normalmente é usada para diabetes possa vir a ser usada futuramente para tratar Alzheimer. Então, para simplificar, para um químico, a via de sinalização de insulina, um químico como eu, é isso aqui que interessa. Então, está aqui o receptor de insulina, a insulina se liga a ele e isso daqui gera primeiro uma autofosforilação do receptor e depois ocorre uma fosforilação, uma fosforilação em tirosina, em um aminoácido tirosina, dessa molécula aqui, que é o substrato do receptor de insulina 1, IRS1. Esse é uma molécula acopladora, que na verdade é a primeira molécula dentro da célula que responde à ligação da insulina ao receptor. É a primeira molécula que é fosforilada nessa via. Depois descamba naquele mapa metabólico lá que eu mostrei anteriormente, que a gente não vai falar. E isso então, aquele mapa metabólico está resumido aqui como ações da insulina, sinteticamente. Bom, o que acontece no diabetes, por exemplo, no fígado, ou no músculo, ou no tecido adiposo? O que se sabe é que ao invés da fosforilação do IRS1 numa tirosina, que é boa, porque dispara a via de sinalização por insulina, o que acontece é uma fosforilação no resíduo de serina, um outro tipo de aminoácido que é fosforilável também, e essa fosforilação em serina impede a fosforilação na tirosina e bloqueia a via. Então, isso acontece no diabetes, no tecido periférico, no músculo, como eu disse, no tecido adiposo, no fígado, isso já sabe bem que acontecia no diabetes periférico. Então, o que a Tereza foi se perguntar é se isso acontecia no cérebro, né? E começou fazendo experimentos em cultura. Então, primeiro olhando a fosfotirosina do IRS1. Então, aqui o nível controle, nível alto de fosfotirosina, usando um anticorpo específico que reconhece o IRS1 fosforilado nessa tirosina 465, a gente tem um controle aqui. Quando esse neurônio é exposto aos oligômeros, a gente vê que o nível de fosfotirosina caiu muito. É o que está mostrado aqui. Em paralelo, esse mesmo neurônio, ou outro neurônio, você pode marcar com uma fosforilação específica para aquela serina, que é danosa à via de sinalização. E aí a gente vê que, ao contrário, enquanto que essa cai, essa daqui aumenta. Então ela olhou 4 epítopos de serina diferentes, 4 resíduos diferentes de serina que são fosforilados no diabetes e viu que os 4 estão aumentados em neurônios tratados com oligômeros de beta.
Bom, novamente, isso aí é em cultura. Será que funciona em outro modelo? Nós fomos colaborar com esses 2 patologistas da Universidade da Pensilvânia e eles fizeram uma análise de 22 pares de cérebros, 22 normais, 22 Alzheimer, pareados por idade, por sexo, por um monte de outras variáveis aí que levaram em conta, basicamente idade e sexo, para permitir uma comparação bem fidedigna. E quando eles fizeram a análise desse RS1 fosforilado numa das serinas, no Alzheimer, a gente vê uma marcação muito forte no cérebro Alzheimer e muito pouquinha, você vê só um neurôniozinho aqui no caso desse controle. E quando você faz a média dos 22 pares, a gente vê um aumento aqui de 3, 4 vezes no nível de marcação para essa IRS1 fosforilada em serina. Então, realmente, o que a gente está vendo in vitro no laboratório e em camundongo acontece no cérebro. E acontece nos nossos macaquinhos injetados com oligômeros. Se a gente olha aqui no animal controle, tem muito pouca marcação para serina 636 em verde, e à medida em que a gente olha aqui nesses 3 macacos injetados com oligômeros lá no cérebro, você tem um grande aumento na imunorreatividade para essa serina. Então dá para ver que isso realmente é uma coisa que acontece desde neurônio até humano, passando por camundongo e macaco. Então é um fenômeno que eu acho que é bem robusto, né, bem verdadeiro. E uma das questões que a gente vem se perguntando é a seguinte: bom, a Suzanne Kraft está testando insulina em pacientes, está ótimo, tomara que funcione, os dados que ela tem são de que parece que funciona, pelo menos nos pacientes em estágio inicial da doença, mas os nossos dados do nosso próprio grupo sugerem que à medida em que a doença vai passando, o que vai acontecer é que os receptores de insulina vão sumir. Eles vão ser internalizados pela ação dos oligômeros. Então, a insulina talvez deixe de funcionar à medida em que a doença progride. Então, pode ser que seja uma estratégia que funcione no começo ou preventivamente, mas pode ser que já não funcione mais à medida que a doença vai avançando. Então, uma das coisas que a gente vem tentando são outras drogas que são usadas por diabetes que não são a insulina. E umas dessas drogas são os chamados agonistas de um receptor chamado GLP-1. GLP-1 é o peptídeo similar ao glucagon 1. Glucagon-like peptide 1. Glucagon é um peptídeo um hormônio que a gente tem normalmente e que é uma espécie de antagonista das ações da insulina. É um hormônio que sinaliza ao contrário da insulina. E o que a gente vê nesse GLP-1 é que a via de sinalização do GLP-1 tem 2 vias possíveis, mas uma delas envolve essa enzima PI3 quinase e depois essa outra aqui, AKT, proteína quinase B, que são exatamente parte da via normal de sinalização por insulina. Então existe uma certa similaridade entre as ações de um agonista desse receptor e a via da insulina. Então seria uma maneira de bypassar o receptor de insulina, mas ativar a via dentro da célula, com outros compostos. E um dos compostos que a gente vem testando é um remédio usado, é uma canetinha auto-injetável, então a pessoa se injeta com aquilo, é um remédio usado por quem não responde à insulina. Diabéticos tipo 2 que não respondem bem à insulina. Tomam esse bieta, que é o exenatide, e esse exenatide é um agonista daquele receptor GLP-1. Então o que a gente fez primeiro em cultura, novamente a gente está vendo aqui a diminuição da fosfotirosina, que é a sinalização boa. Então aqui no controle tem muita fosfotirosina, diminui com o oligômero GABeta, e quando a gente trata um neurônio com oligômero GABeta na presença do exenatide, vocês vejam que os níveis de fosfotirosina estão preservados. Então a sinalização por insulina deve estar funcionando. Ao contrário, quando a gente olha a fosfoserina, que está muito aumentada com o oligômero GABeta, quando a gente faz isso na presença de exenatide, está num nível parecido com o do controle. Então, essa droga funciona como um antídoto contra oligômeros, digamos assim, em cultura. E o que é mais interessante, quando a gente injetou essa droga em camundongos, a gente viu que, na verdade, você não apenas previne, mas você reverte aquelas alterações do IRS1 no cérebro desses camundongos. Então, esses camundongos tinham 13 meses de idade já, eles já tinham níveis elevados de fosfoserina no IRS1. Então aqui o gráfico está mostrando aqui, por exemplo, o tipo selvagem, normalizado aqui para 100%, o nível elevado, mais ou menos o dobro do normal, no animal transgênico, com 13 meses de idade, e depois que esse animal recebeu exenatide por, não sei, acho que 2 semanas, se eu não me engano, o nível de fosfoserina caiu interessantemente para o nível comparável ao do controle, ao do animal controle. Então realmente a gente parece que não consegue só prevenir, mas consegue até tratar, pelo menos camundongo, com essa droga. E é interessante também porque essa droga vem sendo testada já por um colaborador nosso desse trabalho, que é um colaborador da Irlanda do Norte, chamado Christian Rocha. Ele está justamente testando agora, ele e outros, tem outros grupos fazendo isso também,
testando essa droga em humanos Alzheimer, justamente para ver se em pacientes ela vai melhorar a memória e tudo. A gente vê que naqueles mesmos camundonguinhos, se a gente faz um teste de memória aqui, que não dá tempo de eu entrar no detalhe do que é, mas a gente vê que aqui é um animal transgênico, tem esse tipo de performance nesse teste de memória, em que ele tem que achar uma região do espaço que ele aprendeu que tem uma plataforma que ele gosta de ficar em cima. Então ele tem que lembrar de uma navegação espacial, ele tem que lembrar de um local no espaço em que existe uma plataforma na qual ele vai subir. Então a gente mede o tempo que ele fica ali. Se você trata o animal com esse xenatide, o tempo que ele passa naquele quadrante correto é maior. Então ele lembra melhor que a plataforma na qual ele deseja subir está ali. Então parece que em camundongo funciona bem na memória. Vamos novamente torcer para que funcione em humano. Essa era a metade do título. Dá para eu falar mais 10 minutos? Ou estamos acabando o tempo já? Como é que tá? 10 minutinhos? Passei um pouco, acho que ficou maior do que eu imaginava. Bom, eu queria falar um pouquinho só da questão da depressão, que era a segunda metade do título da minha apresentação. O que tem a ver a doença de Alzheimer com a depressão? E esse aqui é o Vincent van Gogh, num autorretrato dele, ele tinha depressão. Então, o que tem essa doença de humor a ver com a doença de Alzheimer? É que um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer, que não é muito falado, mas que sempre aparece lá no fim, assim, quando alguém fala de fatores de risco, é justamente a depressão. E, de fato, se você conversa com neurologistas e psiquiatras, você vê que, muito frequentemente, na verdade, em torno de 40% dos casos de pacientes que chegam no consultório reclamando de que talvez estão achando que estão com Alzheimer, o filho, a filha, o marido leva, enfim, a esposa leva o paciente ao médico, parece que está começando a ter problema de memória, ele tem um quadro de depressão junto. Então, são duas patologias muito frequentemente associadas. E, novamente, a grande questão é por quê, né? Se estima lá nos Estados Unidos que em 2020 a depressão vai ser a segunda causa de perda de habilidades no mundo, só atrás de doença cardíaca. Quer dizer, eu não sabia disso, pelo menos para mim foi uma grande surpresa saber que depressão era tão importante assim na população, como uma doença da população. Hoje em dia, a estimativa é de que tenha mais de 20 milhões de americanos, incluindo crianças e adultos lá nos Estados Unidos, afetados por depressão. É uma das principais doenças na faixa dos 15 a 44 anos, quer dizer que realmente na faixa produtiva, mais produtiva, não produtiva, mas na faixa mais produtiva da vida dessas pessoas, a incidência de depressão é muito grande, então é um problema maior do que eu imaginava, pelo menos. E existe, então, uma correlação forte entre a depressão como um fator de risco e coexistência de depressão e doença de Alzheimer na clínica. E existem testes para fazer isso. Então, pessoas que estudam depressão desenvolveram modelos em camundongos para estudar comportamento deprimido, por exemplo, obrigando o animal a nadar. O camundongo não gosta muito de ficar nadando, mas se você coloca ele dentro de um recipiente com água, ele é obrigado a nadar, ele quer nadar para sair fora dali. Ele também não gosta de ficar pendurado de cabeça para baixo pela cauda, não é uma coisa muito agradável para um camundongo. Então, se você pendura um camundongo de cabeça para baixo, ele tenta se virar, tenta sair dali. Esse é o comportamento normal de um camundongo. E quando os animais estão apresentando sintomas depressivos, eles apresentam uma certa resignação com aquela situação, quer dizer, eles aceitam aquela situação adversa e não tentam reagir. É como uma pessoa deprimida que fica, meu Deus, minha vida está terrível, não sei o quê, mas não faz nada para sair dali, não consegue sair dali daquela situação. E em camundongo a gente tem esses testes para fazer isso. Um outro teste que se pode fazer, que mede uma coisa que é a diminuição do interesse por atividades prazerosas, é a medida do consumo de sacarose. Normalmente, um camundongo prefere aguinha docinha com sacarose do que água pura. Esse é o comportamento normal de um camundongo, se você oferece as duas opções para ele. Então ele vai tomar mais aguinha com a sacarose do que a aguinha pura. No entanto, se o bicho está deprimido, nem aquilo dá prazer a ele. Então ele não vai ligar, tanto faz, qualquer coisa, bebo água, bebo veneno, bebo qualquer coisa aí que não está me interessando, né? Desde que acabe com a minha miséria aqui. Bom, aí o que a gente fez então para estudar isso? Junto com a Cláudia Figueiredo, que é uma professora que veio fazer pós-doc no grupo e agora é professora da Faculdade de Farmácia lá no CCS, e a Júlia Clark, que é uma pós-doc do nosso grupo, elas desenvolveram lá no laboratório uma metodologia para injetar os oligômeros de uma forma fácil em animais que podem depois ficar vivendo a vida normal deles, né? Então esses oligômeros são injetados lá no ventrículo lateral, depois aqui elas injetaram uma tinta, aqui um corante, só para a gente ver que realmente o ventrículo está marcado e depois as passagens por onde o líquor circula no cérebro estão marcadas também. Então
o corante difunde pelo cérebro e a gente imagina que os oligômeros também. E novamente o Adriano participou desse trabalho também, e o José Henrique, que é um aluno de doutorado. Esse é um teste de memória. Como é que você faz? Você pega o camundongo, coloca numa caixa com dois objetos iguais. Aí ele vai ficar, cheira um, cheira o outro, vai lá, vem cá, encosta um, encosta no outro, ele explora os objetos. Se satisfez, ele aprendeu que aqueles objetos existem ali durante 5 a 10 minutos, né? Que depende do teste. Então você deixa ali um tempinho e ele aprende a reconhecer aqueles objetos. Se o camundongo é normal, você tira ele da caixa, deixa ele uma meia horinha, uma horinha do lado de fora, e aí substitui um dos objetos antigos por um objeto novo. O que o camundongo normal vai fazer? Ele vai ficar mais tempo explorando o objeto novo, porque o antigo ele já conhece, ele lembra que ele já conhece. Aqui não tem graça, eu já conheço. Vou explorar esse novo aqui, é a novidade. Então ele fica lá explorando. E a gente mede simplesmente o tempo que ele gasta, é um teste super simples, o tempo que ele gasta explorando o objeto novo e o objeto velho. Então, depois de reconhecer os dois objetos, aqui está o que o animal controle faz. Ele passa aqui, sei lá, 70% do tempo explorando o objeto novo e 30% do tempo explorando o objeto velho. Esse é o comportamento de um camundongo curioso normal, com a memória intacta. Já quando a gente injeta os oligômeros de beta no cérebro dele, olha o que acontece. Ele não discrimina mais. Quer dizer, na verdade, ele não lembra que o objeto familiar antigo já era conhecido. Ele pensa que aquele é um outro objeto, volta a explorar ele, porque ele não consegue reconhecer o objeto como já familiar. Então isso aqui é um indicador de que realmente esse tipo de memória, que é uma memória dependente do hipocampo, está afetado nesses animais. Bom, só que o Zé começou a notar que esses animais, além de ter essa perda de memória, pareciam ter um comportamento assim meio diferente. Eles ficavam mais quietos, ele começou a achar o bicho meio estranho. E aí ele resolveu então medir citocinas, que são mediadores liberados por células do cérebro, que são relacionados à inflamação. Por quê? Porque a inflamação é um dos componentes que se sabe que é importante na depressão. Hoje em dia a gente sabe que a depressão pode ser causada por uma reação, um quadro inflamatório no cérebro. Então ele começou a medir essas citocinas. E ele viu que, por exemplo, os níveis de L1-beta, que é uma citocina pró-inflamatória, estão muito aumentados no cérebro dos animais injetados com oligômeros. A mesma coisa com essa outra citocina, que é o TNF-alfa, também muito aumentado no cérebro do animal que recebeu oligômeros. Além disso, olhando o cérebro mesmo e fazendo uma marcação para microglia e para astrócitos, que são células da glia, não são neurônios, mas são células que são do sistema de defesa do cérebro, que estão ali no cérebro, dentre outras coisas, para defender o cérebro de agressões, a gente vê que esse marcador de microglia está aumentado no hipocampo, isso aqui é um pedaço do hipocampo, do animal que recebeu o oligômero de beta, essa marcaçãozinha marronzinha são as microglias, em relação ao veículo, que tem poucas microglias aqui presentes. A mesma coisa para o GFAP, essa marcaçãozinha marronzinha, mais forte, são as células dos astrócitos, marcados com GFAP, que estão aumentados em relação ao animal controle. Então tinha reação inflamatória no cérebro e ele achou, poxa, será que esses bichos estão desenvolvendo depressão e é por isso que eles estão tendo um comportamento meio depressivo? E aí a primeira coisa que ele foi fazer então foi o tal teste do nado forçado. Então, para justificar o meu atraso, eu vou mostrar aqui um filminho, que é sempre bonitinho ver um filminho. Aqui o teste do nado forçado, você coloca dois camundongos, dois beckers grandes, cheios d'água. Então vocês vão ver aqui que eles são inicialmente colocados lá e aí eles ficam tentando nadar. Então isso aqui são dois animais que são controles, um que não recebeu nada, recebeu só um veículo, e outro que recebeu uma substância chamada fluoxetina, que eu vou falar o que é daqui a pouco. Vocês vejam que eles estão nadando, eles estão tentando subir, sair dali de alguma forma. Né? Agora vocês vejam esses dois animais aqui. Esse animal aqui recebeu oligômeros de beta. Esse aqui recebeu oligômeros de beta mais fluoxetina. Vocês vejam que alguma coisa a fluoxetina está fazendo que faz com que o animal nade, mas o animal oligômero está parado. É o que eu disse, ele está resignado. Alguém botou ele naquela situação infeliz e ele fica esperando que alguém bonzinho venha e tire ele dali. Né? Um comportamento depressivo nesses bichos. Então, se você mede o tempo em que ele nada e o tempo em que ele fica parado, isso aqui é o gráfico. Na média, os animais injetados com oligômeros ficam mais parados, mais imóveis, do que os animais que receberam uma injeção de um veículo que não tem oligômero. Né? Isso é tanto 24 horas depois da injeção, quanto 8 dias depois. Então, é um efeito que dura, persistente, né? Fica ali no cérebro dos animais. Bom, o outro teste também que ele fez foi o tal teste de suspensão pela cauda. Que, como o nome diz, o que você faz é pendurar o bicho, suspender o bicho pela cauda. Pendura ele numa estante
e deixa eles lá. Então vocês vão ver aqui como é que funciona. E eu queria que vocês olhassem esses dois bichos. Um deles recebeu oligômeros, o outro é um controle. Qual vocês acham que pode ter recebido oligômeros aí? Da direita? Quem acha que é o da esquerda? Quem acha que é o da direita? Então vamos ver quem acertou. Então, muito bem. Esse aqui, vocês vejam que ele fica basicamente ali triste, pendurado, mas sofrendo, resignado, né? Não está tentando sair da situação adversa em que ele foi colocado. O outro está tentando, continua tentando até por mais tempo. Então, novamente, você pode simplesmente medir o tempo em que o bicho fica tentando se mexer e o tempo que o bicho fica parado, imóvel. E a gente vê que também nesse teste o bicho fica mais parado quando recebeu uma injeção de oligômero do que de veículo. E aquele teste de preferência por sacarose, vocês vejam que um controle prefere 2 vezes mais beber aguinha com sacarose do que água pura. Enquanto que o animal que recebeu o oligômero já não tem essa preferência tão clara. Então ele já não prefere tanto, ele está meio que qualquer coisa, dá água, dá vinho, dá qualquer coisa para ele, está tudo bem, né? Tanto faz. E como a gente achava que a questão tinha a ver com a inflamação, a gente foi então fazer uma quantificação daquelas células positivas, que são as microglias ou os astrócitos, aquelas células pró-inflamatórias, e a gente vê que realmente o número de células está muito aumentado nos dois casos, no animal injetado com oligômero, e está diminuído nos animais que receberam essa droga aqui, que é a fluoxetina. E justamente a fluoxetina é um antidepressivo, é o Prozac, que muita gente conhece, que é muito usado na clínica para tratar depressão. E é um antidepressivo que tem propriedades anti-inflamatórias também. Então a gente está acreditando que, na verdade, o efeito que o Prozac está tendo aqui, que a fluoxetina está tendo nesses animais, se deve a um bloqueio da resposta inflamatória no cérebro deles. E essa resposta inflamatória que estaria levando ao sintoma depressivo que esses animais exibem. É por isso que o Prozac, então, estaria funcionando nesse modelo. Então, só mostrando aqui a quantificação, no teste de nado condicionado, o Prozac mostrando um efeito muito nítido aqui, enquanto que o oligômero induz imobilidade ou desistência, né, no animal não tratado. No animal tratado com fluoxetina, FLX, a gente tem níveis comparáveis ao controle, quer dizer, o bicho está normal, não entrou em depressão pela injeção dos oligômeros. Isso aqui é o que se espera de um antidepressivo. Então, até aqui tudo bem, a gente estava satisfeito, mas nada de anormal. O que realmente foi surpreendente para a gente foi quando a gente fez o teste de reconhecimento dos objetos, o teste de memória com os animais que tomaram fluoxetina. Aí a gente viu que em vez de, enquanto que no normal, no animal controle, a gente tinha aquela perda de capacidade de discriminar os objetos no animal que recebeu o oligômero, no animal que recebeu fluoxetina a memória estava preservada. Então, um antidepressivo, na verdade, está funcionando como um remédio que previne a perda de memória em camundongos, né? Claro, ninguém vai sair receitando fluoxetina ainda para paciente Alzheimer, tem que fazer vários outros testes antes, mas pelo menos em camundongo eu acho que isso aqui dá uma expectativa assim de que talvez drogas que hoje em dia são usadas como antidepressivos, da mesma forma que no trabalho anterior, drogas que são usadas para tratamento de diabetes, possam vir a ser novas avenidas aí, novas rotas aí de terapia para a doença. Esse aqui é o slide talvez mais importante, o grupo lá da gente, a Fernanda, o Zé Henrique, a Júlia, tem vários aqui que apareceram aqui ao longo, Jordano, agachado aqui embaixo, que participaram do trabalho, e participam lá do trabalho. Essa foto já está um pouco antiga, já teve um turnover aqui de pessoas que entraram e saíram, mas tem muitos que ainda estão por aqui. Os nossos financiadores, né? Claro que sem dinheiro não dá para fazer nada, você pode ter ideias, mas se não tem dinheiro não dá. Então a FAPERJ aqui local, o CNPq, o Instituto Nacional de Neurociência Translacional, do qual o nosso grupo é membro, que tem sido um financiamento muito importante, especialmente já que os recursos da FAPERJ e do CNPq normalmente são bem mais baixos do que a gente gostaria que fosse, do que a gente precisaria, e um financiamento externo que a Fernanda teve dessa organização internacional, que é a Human Frontier Science Program, que também foi extremamente importante para permitir que a gente fizesse esse trabalho. Vários colaboradores externos, os principais, o Bill Klein, que é colaborador nosso desde 2003, o Douglas Munhoz, o cara dos macacos do Canadá, os patologistas e o nosso colaborador da área do GLP-1, lá do Bieta e daquelas drogas de diabetes, e o Jean-Christophe, que tem sido muito útil para a gente, foi quem, na verdade, começou a ensinar a gente como fazer injeções de drogas no cérebro de animais, porque, obviamente, a gente não sabia fazer nada disso no laboratório, então foi uma mudança completa de rumo da fisicoquímica para chegar aqui, foi
virar de cabeça para baixo o laboratório e realmente sem a ajuda de gente que ensinasse a gente como fazer as coisas, não teria tido como fazer. E desculpem aí muito pelo atraso, acho que a gente começou um pouquinho depois, mas eu me animei e passou do tempo, então espero que tenha dado uma visão. Obrigado.